Queria convidar vocês a pensar um pouquinho hoje sobre os nossos vícios que ainda mantemos e as nossas virtudes. Para a gente refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pensamentos. Então, eu trouxe para vocês, né, essas duas palavras, né, esses dois conceitos, para a gente poder pensar um pouquinho. Então, vamos ver o que significa, né, essas duas palavras, esses dois conceitos. Na antiguidade, aquele filósofo que a gente sempre escuta falar dele, né, as referências dele, Aristóteles, dizia que as virtudes e os vícios, eles são definidos em função de uma média. Né? Como assim? Vício ou virtude é tudo aquilo que se define pela falta dos extremos, é o equilíbrio. O vício, normalmente, a gente pensa que é uma atitude, né, já vem ligada a um ato repetitivo. Sim, é um ato que eu cometo sempre, algo que eu faço sempre. Mas é algo que, por conceito, nos prejudica. Ou prejudica quem está ao nosso lado. A virtude também, né, no caso é o contrário, ela vai ser aquilo que me edifica, aquilo que me faz bem. Vício seriam, a princípio, quando a gente, né, vai pensar, coisas que nos prejudicam, coisas ruins, que nos fazem mal. Mas também podem ser coisas que aparentemente nos fazem bem, mas se estão em excesso, não nos fazem bem. Então, por exemplo, a gente logo vai ligar ao uso de uma droga qualquer, isso é um vício, fulano é viciado nisso, né? Por quê? Porque ele está usando demais algo. Não é porque especificamente aquilo é algo que prejudica a saúde dele. Mas é porque ele está repetidamente fazendo aquilo em excesso. Comer é um ato positivo. É um ato que nos faz bem, que nos nutre e nos traz vida. Mas comer em excesso não nos faz bem. Comer em menos quantidade, não o suficiente, também não nos faz bem. Então, o vício, segundo o conceito de Aristóteles, né, ele é justamente os extremos opostos. Ou algo que é de mais, ou algo que é de menos. A virtude é o equilíbrio. É aquilo que eu faço dosadamente. Né? E por que é importante a gente saber isso? Né? Por que é importante a gente pensar, né, no vício, nas virtudes do nosso dia a dia? Justamente para a gente poder responder qual é a conduta que eu quero ter. O que eu devo fazer no dia a dia diante das situações que se mostram. Né? Vou ao supermercado e ali a moça não me dá o troco direito ou me dá um troco a mais. O que eu vou fazer? A orientação, né, que a doutrina espírita nos traz, ela é muito importante nesse sentido. O que é o certo a se fazer? Eu estou vendo demais Netflix. Tá legal? Estou aprendendo? Estou, mas está muito. A orientação que a doutrina nos traz é que isso é um vício. Eu já estou deixando de fazer coisas que são importantes em função de um filme, ou em função de talvez um medo, né, de qualquer coisa que seja. Então, isso nos prejudica. Vício é tudo aquilo que me prejudica. E a virtude é aquilo que me traz o equilíbrio. Vamos ver a mensagem do Livro dos Espíritos sobre isso. Na questão 893, né, Kardec pergunta assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, o fato da gente resistir àquele
aquele fulano que tentou me arrastar para algo que não é bom, já é uma virtude. Né? Continuamos, os espíritos continuam. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, a virtude maior de todas elas, né, como diz, que nos traz o Livro dos Espíritos, é abrir mão das suas próprias necessidades em favor do outro. Vencer os vícios é trabalhar o interesse pessoal. Então, se eu tenho um comportamento que está me prejudicando, que não está sendo bom para mim ou para alguém que está do meu lado, então o ideal é que eu vá trabalhando nisso, avaliando qual é o meu interesse pessoal naquilo e vá tentando superar essa situação. E aí, a gente pode fazer isso em poucas coisas, não necessariamente naquelas atitudes, né, que fazem, que mostram muita coisa. No pequenas coisas do dia a dia a gente é capaz de vencer as nossas dificuldades. Né? Continuando na questão do Livro dos Espíritos 894. Os Espíritos continuam, né? Como vocês estão longe da perfeição, os exemplos, tais exemplos de virtudes, de pessoas virtuosas, né, vos espantam pelo contraste o que tendes à vista e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Ou seja, as virtudes aqui para nós, que nós temos que parar, centrar, equilibrar, pensar, não, eu vou fazer isso porque é o certo, eu vou evitar isso porque isso é uma atitude viciosa. Né? Isso, para nós, de certa forma, é raro. Mas os espíritos falam que nos mundos mais adiantados, essa é a regra. Exceção é quando são coisas viciosas acontecendo, atitudes, né, mais negativas. Em todos os pontos desse mundo, os mundos mais adiantados, o sentimento do bem é espontâneo. Porque somente bons espíritos o habitam. Lá, só uma intenção maligna seria uma monstruosa exceção. É para lá que nós estamos indo, gente. Né? Então, é para lá, para esses mundos, né, que estamos evoluindo para esse caminho. Né? É lá nesse mundo mais evoluído que nós temos que chegar. Por isso que é necessário trabalhar as nossas virtudes. E aí os espíritos terminam a resposta dizendo: o mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando a humanidade compreender e praticar a caridade na sua mais pura acepção. Ou seja, sendo a caridade a maior das virtudes, né? Quanto mais a gente abrir mão do nosso tempo, ao invés de estar numa atitude viciosa, né, que não nos traz proveito, abrir mão desse tempo para o trabalho para o outro, então estamos no caminho desse mundo de evolução. E como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, a gente faz isso, como a doutrina espírita nos propõe, né, e nos mostra, né, de diversas maneiras, através da nossa modificação, através da nossa reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? A doutrina espírita, eu acho que é, né, claro para todos nós, é uma doutrina que nos aconselha a todo tempo um caminho: autoconhecimento. É o tempo todo olhar para mim, é o tempo todo verificar as minhas atitudes, o tempo todo observar os meus pensamentos. É isso que a doutrina fala para a gente. Por que a gente estava falando dos livros, né, que você comentou, chegou aqui do livro, que achou ótimo? Porque ele te tocou em alguma coisa. E quando te toca alguma coisa, te modifica. Né? Então, são situações que a gente tem que estudar todo o tempo. Para quê? Para aprender. Aprendendo, a gente passa a ver com outros olhos determinada coisa.
Quando a gente comentava, você lê um livro, e eu li de novo, aprendi outra coisa. Quando eu li de novo, eu aprendi outra coisa. Porque você já não é a mesma pessoa do que quando você já leu aquele livro. Isso é se reformar. Isso é entender, né, que a gente é sempre movimento. A gente está sempre mudando. E que bom! Porque eu já não tenho os mesmos cabelos que eu tinha. Eu já não tenho o mesmo corpo que eu tinha há 20 anos. Quem é que tem? Ninguém. A gente se modifica não só fisicamente. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu tinha uma ânsia muito grande por me conhecer. Eu quero ter minha identidade. Eu quero saber quem sou eu. Né? E um dia eu cheguei com uma professora na faculdade e ela virou para mim e falou assim, e eu falando com ela, eu estou muito nervosa, assim, muito tensa, eu queria muito saber quem sou eu não consigo descobrir quem sou eu, quero ter minha identidade. E para mim, identidade era assim, pegar um papel e escrever ali quem é a Andréia. A Andréia é isso. É lógico que eu ia gostar de colocar as coisas bonitas ali no papel. Mas assim, né? A Andréia é estudiosa, a Andréia é aplicada, a Andréia é uma boa filha, a Andréia, né? Tudo a Andréia queria ser. Né? Mas eu queria ter ali formal quem era eu. E aí eu não me esqueço, essa professora virou para mim e falou assim, eu não me lembro o nome dela, mas eu lembro da cara dela. Mas por que você quer tanto ter uma identidade assim, como se fosse uma propriedade sua? Se o grande barato da história é você mudar sempre. Eu fiquei olhando para a cara dela e não entendi nada na época. Mas depois eu fui entender que o legal é isso, é a gente poder o tempo todo estar aberto. A minha cabeça na época achava que eu tinha que me conhecer, saber quem era eu. E aquela ali estava descrita, a pessoa é aquela. Mas o legal da situação, como ela mesmo colocou para mim, é eu poder ver que hoje eu penso isso e amanhã eu poder falar diferente. Eu poder ser outra coisa, eu poder aprender outra coisa, dizer, ontem eu pensava isso, mas hoje eu já acho, a partir de coisas que eu estudei, que eu aprendi, que eu ouvi, que eu troquei ideias, né, com os colegas, eu aprendi outras coisas. Então eu já acho que é assim. E não tem problema nenhum em fazer isso. Problema nenhum. A gente está aqui para crescer. A gente está aqui para evoluir. Se a gente, me esqueci agora qual que é, mas tem uma questão, né, do Livro dos Espíritos, que Kardec ainda fala isso, né? Se o espírita continuar, né, sendo aquela mesma rotina, com o mesmo comportamento, e não se modificar por 3 anos, ele está estagnado. Peguei pesado? Sou eu que falei não, tá, gente? Todo mundo pensando 3 anos atrás, o que eu era dentro da doutrina espírita, como eu estava dentro da doutrina espírita. De repente dá um sustinho na gente, né? Pensa, o que eu fiz nos últimos 3 anos? O que eu aprendi? O que eu modifiquei? Será que eu estou estagnado espiritualmente falando? E aí, em se tratando de vícios e virtudes, eu queria trazer para vocês um vício que a gente tem, que é muito comum. Em especial, eu queria descrever ele para vocês, porque eu achei muito interessante uma passagem que eu li no livro do irmão X, Humberto de Campos, que é o livro Cartas e Crônicas. Esse livro é muito bom. Então, ele traz ali várias crônicas, né? E tem uma delas que me chamou muita atenção em relação a esses vícios. E eu queria compartilhar com vocês. Só para a gente lembrar. Irmão X é o pseudônimo de Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um repórter que viveu, um jornalista, né? Que viveu boa noite, que viveu entre nós no início do século passado. Eu não me lembro agora certo a data que ele desencarnou, mas foi no início lá, 1920, 1930, mais ou menos, esse período que ele viveu aqui. Enquanto encarnado, era um jornalista, escreveu cerca de 20 e poucos livros, né, mas dentro da área dele, né, na área da literatura. Chegou a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu no Maranhão, né, mas foi para um outro estado, não me lembro agora com certeza onde, mas no Nordeste também. Acho que foi Pará, não esqueci agora. E aí lá é que ele se tornou, né, um profissional da área dele.
quando ele desencarnou, com apenas 4 meses de desencarnado, ele já começou a escrever alguns livros. Inicialmente, ele começou a escrever com o próprio nome dele, Humberto de Campos. E logo depois, me parece que houve uma questão até judicial, porque foi muito pouco tempo do desencarne dele, né? A família vendo livros serem publicados com o nome de Humberto de Campos. Então, houve uma questão jurídica onde ele resolveu, nesse momento, trocar e começar a assinar os trabalhos dele como o Irmão X. Então, você vai encontrar alguns poucos livros, se eu não me engano são só 3, 2 ou 3, não sei, que ele assina como Humberto de Campos e depois Irmão X. E nessa época, né, que ele começa a escrever, através da psicografia do Chico Xavier, que estava com em torno de 24, 25 anos, Chico Xavier na época, quando começou a receber, né, a psicografia, as mensagens dele. Mas então, nesse livro, Cartas e Crônicas, ele conta uma história. O capítulo é o capítulo 26 do livro, e o título é Belarmino Bicas. Eu vou ler um pedacinho da crônica para vocês. Diz assim: depois de festa beneficente, em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro, a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, eu estimaria te solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu: eu soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra, e eu gostaria de confiar-lhe um assunto. Então vamos pensar, vamos montar esse cenário. Havia uma reunião no mundo espiritual, onde eles estavam, de certa forma, comemorando, né, uma festa beneficente, um trabalho que eles tinham feito. E eles estavam ali compartilhando momentos, né, desse trabalho. E aí, o Irmão X, o Irmão X, né, Humberto de Campos, estava nessa reunião, e o Belarmino chegou perto dele. Ô, meu amigo, eu sei que você tem facilidade para escrever. Você já tem um irmãozinho lá na Terra, Chico Xavier, que recebe as mensagens que você manda. Então, eu gostaria de te confiar um pedido. Eu gostaria de te fazer um pedido. E aí ele ficou curioso. Claro, pode falar. Qual é o assunto? Aí o Belarmino continua. Acontece que eu desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 anos de idade. E como eu sempre fui irascível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhe as causas para estudos posteriores. O que ele fez, então? Ele, aos 38 anos, ele conhecia a doutrina espírita. Isso ele contando, né? Humberto de Campos, ele contando essa história. Aos 38 anos, eu conhecia a doutrina espírita. E aí eu desencarnei aos 58. Então, esses 20 anos que eu tive na doutrina espírita, eu comecei a anotar. Ele usa o termo exasperações. Eu comecei a anotar todas as minhas exasperações. O que seria isso? Meus acessos de raiva, meus aborrecimentos, as minhas brigas. Para que ele começou a anotar isso? Comecei a anotar todas as minhas exasperações, apontando-lhe as causas para estudos posteriores. É assim que ele justificou. Certo? Montamos ao cenário, a conversa. Então, ele continuou. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados pela doutrina espírita, eu suprimi, diminuí, inconscientemente,
22 anos da minha cota de 80 anos que me cabia desfrutar no corpo físico. Voltando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Eu vou repetir porque isso aqui é complicado da gente entender. Complicado de ouvir não, mas de entender. As minhas exasperações, as minhas brigas, os meus aborrecimentos, o meu mau humor foi tanto que eu suprimi, eu perdi, eu diminuí 22 anos da minha vida. Meu planejamento, eu ia desencarnar aos 80, mas eu desencarnei aos 58. Dá um susto na gente, não dá? Os meus desconchavos foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos da doutrina espírita, suprimi inconscientemente 22 anos da cota dos 80 que me cabia desfrutar no corpo físico. Na condição de suicida indireto. Somente aqui, né, já no plano espiritual, eu pude examinar os meus problemas. Eu pude acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por conta de bagatelas. Quanta asneira em nome do sentimento. E, exibindo um curioso papel, o Belarmino acrescentou: conte o meu caso, para quem esteja ainda carregando essa bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros da terra rogue aos nossos companheiros para que eles não percam a riqueza das horas com suscetibilidades, com amus. Explica ao pessoal da terra que mau humor também mata. Pesado demais isso, né? Então o que ele está fazendo? Ele chegou com Humberto de Campos, entregou um papelzinho e falou assim: conta para o pessoal da terra o quanto que é importante ter tolerância, o quanto que é importante ter paciência. Mostre para eles esse papel aqui e diga: o humor também mata. E arrependido, né? Porque ele diz: quantos tesouros perdidos por conta de bagatelas. Palavras dele. Quanta asneira. Essa é a palavra que ele usou. Em nome de sentimentos. E Humberto de Campos continua. Foi então que eu passei a leitura de uma interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Então ele pegou esse papel que o Belarmino entregou para ele e ali tinha estatísticas, tinham números. E aí então ele descreve o que estava escrito naquele papel. E ele começa dizendo: número, estava escrito em cima, Belarmino Bicas, número de cóleras, de mágoas, de zangas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas. No período de 1936 a 1956. Tá? Então, esse aqui tinha o título do papel. Uma relação de todas as zangas dele, de todas as mágoas, cóleras desnecessárias, no período de 1936 a 1956, que foi exatamente os 20 anos que o Belarmino viveu na doutrina espírita, que ele conheceu e vivenciou a doutrina espírita. 2 pontos. E aí embaixo ele começa. 1811 exasperações, aborrecimentos, em razão de contrariedades com a família, nesses 20 anos.
Ele se aborreceu com a família 1.811 vezes. 906 vezes por se indispor dentro de casa em questão de alimentação e de higiene. Eu já imagino que essa comida de novo que você vai fazer, por favor, né? Ou então chegar no banheiro, por que que não limpou isso aqui? Essas são os aborrecimentos, né? Por questões de alimentação e de higiene, né? E ele se aborreceu 906 vezes nesse período de 20 anos. 1.614 vezes por altercações com a esposa. Por favor, não briguem com as esposas, né? Não é assim. 1.614 vezes por altercações com a esposa em divergência da conduta doméstica. Né? A gente imagina, varreu aqui. Não, não é assim. Né? Divergência da conduta doméstica. Não foi nenhuma outra atitude. A conduta do ir dentro de casa. 1.801 vezes por motivo de desgostos com os filhos. Então, ele brigou 1.801 vezes por desgosto com os filhos, genros e noras. Olha a discrepância. 11 vezes. Porque até agora está 1.000 e não sei quanto, 900 e não sei quanto, né? 1.801 vezes com os filhos, genros e noras. E 11. Com o que foi? Com os netos. Neto não pode brigar, né? Diz que neto é, né? Como é que falam? Mãe é para educar, avó é para estragar? Né? Dizem isso. Mas, enfim, ele devia pensar assim também. Porque com os netos ele não se aborreceu. Quer dizer, 11 vezes em 20 anos. Então, 11 vezes por descontentamento com os netos. Volta os números lá em cima. 1.015 vezes por entrar em choque com os chefes de serviço. 1.333 aborrecimentos por incompatibilidade com colegas. Eram colegas, mas teve incompatibilidade. Todas essas vezes. 1.012 vezes em virtude de reclamações com fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Imagino que seja assim, aborrecimento porque você comprou um produto, sei lá, estragado, ou aberto, ou vencido. Né? Nessa época eu acho que não tinha esse controle, mas um aborrecimento qualquer com lojistas. Mas em casos de pouca monta. Então, dizendo que são coisas não tão necessárias assim. 614 vezes por mal entendido com vizinhos. 315 aborrecimentos por ressentimentos com amigos íntimos. Com colegas ele se aborreceu mais, 1.000 e poucas vezes, né? Com os amigos foi metade do tempo, metade das vezes, 614 vezes. Perdão, 315, foi bem menos da metade. 1.089 por melindres, ele justificando como melindre. Ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Então, ele brigou porque a pessoa não deu atenção para ele. Né? Então, um descaso comigo. Então, ele foi e achou ruim em função disso. 615 vezes por aborrecimento com barbeiros e alfaiates. Naquela época, né, mais comum do que hoje. 777 vezes por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos. Ele brigou com gente desconhecida. Em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes ou lotações. Então, ele brigou esse tempo todo por desacordo com motoristas e com passageiros desconhecidos. Deve ser aquele, né, que entra no ônibus e sai brigando com todo mundo, levando aí, né, no bonde, o motorista correndo, está devagar. 419 vezes
com desavenças com leiteiros e padeiros. Acho que antes, eu morava em cidade pequena, na minha infância, o leiteiro ia entregar o leite em casa. Né? Na carrocinha. E tinha um padeiro também que vinha com aquele cesto, assim. Quando eu era pequena, na cidade pequena que eu morava, ainda era assim. Então, ele se aborreceu com esses leiteiros. Se fosse assim, o fulano estava indo, né, levar na casa dele, ele ainda brigava com eles. 820 vezes por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. Essa é engraçada. 211 vezes por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. Imagina se fosse hoje. Com as operadoras de telefone que nós temos. 211 vezes, durante 20 anos, ele brigou com as operadoras de telefone. Acho que nem todo mundo numa rua tinha telefone. Né? E eram coisas para ligar para alguém, era um negócio assim, né? Raro. Eu acho que se conversava mais de carta do que de telefone, porque era algo que tinha que passar por uma telefonista para completar uma ligação, né? Se fosse hoje, esses 211 aqui, acho que seriam 211 mil. Calculou bem, calculou muito bem. 90 aborrecimentos por motivos de controvérsias em casas de diversão. Eu não sei o que seriam casas de diversão no início do século passado. Cinema, teatro. Sim, sim. Poderia ser alguma coisa de jogos, não tenho certeza. O que ele inclui aqui. Né? Está acabando a estatística dele, faltam mais 3. 815 vezes ele se aborreceu por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Então, ele brigava com outras pessoas em questões de religião, por questões de religião. 217 vezes por incompreensões com os irmãos da fé. Ele não brigava com religião só porque a pessoa é por divergência religiosa. Ele brigava com as pessoas do próprio templo espírita. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 900, essa é a última, né, estatística dele. 901 exasperações, 901 aborrecimentos por engano. Não é? Eu tenho um amigo que ouviu essa palestra, gente, esse Bellarmino é chato, né? Encrenqueiro mesmo. Encrenqueiro. 901 vezes por engano ou por inquietação diante de pessoas imaginárias. Ele imaginou que algo aconteceu e brigou por causa disso. Por inquietação diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Aí a gente brinca, né? Ele, né, devia ser um encrenqueiro, né? Um amigo, a gente conversando sobre isso, ele falou, ele era um chato. Mas ele falou, era um chato, né, na brincadeira, porque ficava anotando isso, né? Fez essa estatística, que para nós é muito interessante de ler, né? Mas se a gente visse alguém fazendo isso, a gente falaria assim, que é isso? Por que as pessoas fazem isso? Né? Mas um processo, talvez, de autoconhecimento e que ele tenha se, né, feito essa proposta a si mesmo, de anotar no sentido de se melhorar, de se observar, se conhecer, né? Para poder, como ele mesmo falou, estudos posteriores. Bom, aí embaixo ele coloca assim, total, 16.386 exasperações inúteis. Tá? Aborrecimentos, brigas, raivas, mágoas, cóleras inúteis. Agora,
Não, ele ainda continua aqui. Esse apanhado, aí foi, né, já o Humberto de Campos, esse foi o papelzinho que o Bellarmino entregou. Estava escrito isso. Aí Humberto de Campos diz assim: esse apanhado dessas irritações, este é o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis. Em 7.300 dias, 20 anos, ele calculou em dias, 7.300 dias de existência. Vamos parar aí um bocadinho. 7.300 dias de existência, ele reclamou 16.386 vezes. Mais ou menos uma divisãozinha básica aí, né? Só para a gente saber o quanto que ele reclamou por dia. 16.300 e pouco, dividido por 7.300 dias, vai dar menos de 3 reclamações ao dia. 2,6, 2,7. Vamos colocar aí 3. Ele reclamou, em média, 3 vezes por dia. E aí, como diz o nosso amigo Falcão, e aí, o que a gente faz? Né? O que a gente faz com isso? Quantas vezes eu reclamei hoje? Porque nos leva a pensar. Quantas vezes eu reclamei de alguma coisa? Esse texto me faz muito pensar nessa nossa atitude, na cultura que a gente vive mesmo. E é uma atitude que eu tenho para mim, que isso é um vício. Um baita de um vício enorme, que a maioria de nós traz. Reclamar. Menos de 3 reclamações ao dia. 3 reclamações ao dia. Alguém aqui reclamou menos de 3 vezes hoje? Não precisa levantar a mão, né? Não vamos fazer essa coisa ruim com a gente. Mas, gente, desde um simples reclamar, ai, esse trânsito tá ruim. Aqui, você não vai me dar meu troco, não? Oh, esse pão que você me ofereceu não tá bom, ele tá velho. É desse tipo de aborrecimento que ele está falando. Ele não falou de briga, de bater com ninguém, em ninguém. Ele usa ali a palavra exasperação, e outra hora ele usa a palavra cólera, ele usa a palavra mágoa. E ele mesmo julga como desnecessárias. 3 reclamações por dia. Suprimiu, diminuiu em 22 anos a reencarnação dele. Lógico que nós temos que pensar nisso enquanto um vício que ele trazia. Mas não pensar enquanto vício do Bellarmino, pensar enquanto um vício nosso. O que as nossas reclamações estão fazendo com a gente? Nossa, hoje eu reclamei 5 vezes. Nossa, vou me suprimir 40 anos agora. Não é isso, não. Nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo que, se a gente for pensar bem, muito provavelmente, o desafio da vida, da encarnação do Bellarmino Bicas, dessa reencarnação como Bellarmino Bicas, era o desafio dos relacionamentos. Era um desafio da convivência. Era um desafio da tolerância. Do desenvolvimento dessa tolerância, da paciência, da aceitação. Não necessariamente é o nosso. Mas com certeza, para ele ter suprimido 22 anos do seu planejamento reencarnatório, é porque chegaram a um ponto e falaram assim, vamos trazer o Bellarmino de volta, porque não vai dar. Já deu, né? Já deu. Ele não aprendeu ainda. E ele vai estar piorando a situação dele se ele ficar mais tempo. Imagina, né? Imagina a situação. Mas de qualquer maneira, a gente, né, lógico, não pode usar isso como regra. Ah, eu reclamei uma vez hoje, nossa, hoje o dia foi terrível, eu reclamei umas 10 vezes. Eu reclamei do trânsito, eu estou no mau humor desde a hora que eu levantei. Perdi quantos anos de reencarnação? Não é isso. É uma direção, é um alerta, é um convite
a gente pensar nos nossos vícios. Não esse em específico. Mas não necessariamente esse é o desafio da nossa reencarnação. É claro que todos nós que estamos reencarnados hoje temos um grande desafio dos relacionamentos. A gente pode muito bem pensar isso, né, diante das dificuldades de nos relacionarmos com as pessoas. Se a gente está andando na rua e alguém cola, você já fica até olhando assim. Opa, será um assalto? Se alguém vira para você, aqui, você já... Parece que a gente tem um pouco de medo um do outro, a gente tem uma dificuldade de confiar nas pessoas. Né? Um dos grandes aprendizados que talvez a gente possa pensar, né, em relação à pandemia, foi esse momento em que a gente precisou ficar voltado para a gente mesmo. E precisou, meio que forçadamente, a conviver muito mais com aqueles que estão dentro da nossa casa. É ou não é algo que pode ser visto pelo ângulo do relacionamento, que é necessário ser polido? Então eu me arrisco a dizer que o desafio de todos nós, nesse período em que estamos vivendo nesse planeta, sim tem a ver com relacionamentos. Né? Mas o caso do Bellarmino é um caso bem específico. Mas é preciso que a gente pense nisso. Pense que nesse vício, que se a gente for observar, e aliás, é um convite que eu faço a vocês, é uma provocação que eu faço para a partir de agora, né, vocês observarem isso. Quando saírem daqui, encontrarem com alguém ou chegarem em suas casas, né, a quantidade de reclamação que você escuta. Ou amanhã, durante o dia, as pessoas que chegam perto para reclamar, ou uma reclamação que você está escutando na rua. Observe isso. É um exercício bom. Mas não é para observar e ficar mal-humorado, aborrecido com isso. É observar no sentido de, olha, será que eu posso fazer algo para modificar isso? Porque de repente no seu ambiente você pode. Na rua talvez não. São pessoas que talvez você não conheça e nem tenha essa disponibilidade. Me lembrei agora de uma coisa que eu ouvi no centro há muito tempo. Uma grande amiga nossa lá do centro, a Thaís, um dia, a gente refletindo numa reunião mediúnica, ela disse assim: tudo que a gente aprende dentro do centro espírita é para a gente usar fora daqui. Se eu aqui tenho uma função, ela trabalhava na reunião mediúnica enquanto esclarecedora. Se eu tenho uma função de esclarecedora, dialogadora, né? Cada caso usa o termo que quer, mas é aquela pessoa que tem o diálogo com o espírito, que chega ali na reunião para se comunicar. Se eu tenho a função de esclarecedora, de dialogadora dentro da reunião mediúnica, então eu também tenho a obrigação de ter essa função no meu trabalho fora daqui. E ela era professora. E ela dizia, muitos dos meus alunos vêm me procurar na minha sala para falar sobre as suas dificuldades, os seus problemas. É obrigação minha. Porque eu estou aprendendo isso aqui dentro dessa casa. E se eu estou aprendendo isso aqui dentro dessa casa, é porque eu tenho que colocar em prática aqui fora também. E aí me levou a pensar, qual deve ser então a função do passista? E nessa época que ela falou isso, eu trabalhava na reunião mediúnica dando passes. E eu pensei, qual deve ser a minha função então? Dar passe pela rua? Não vai colar, não vai ficar ser legal, né? Vem cá que eu vou te dar um passe, né? Eu não ia fazer isso na rua. E eu comecei a refletir sobre isso. Qual será? Se eu estou aqui, se eu estou nessa casa, tendo essa função do passe, sendo essa função do equilíbrio da energia vital, energia que está sendo ali transmitida, né? Eu estou procurando a palavra. Na transfusão de energias. Eu estou procurando a palavra da transfusão. Né? Da música, do passe, ainda fala isso. Qual que é? Se eu estou sendo um veículo disso, se eu estou ajudando nisso, se eu estou trabalhando com isso, qual seria a minha função fora daqui? E aí eu comecei a refletir um pouco mais e eu vi assim, bom, se eu estou aqui trabalhando nisso para propor, para tentar ser o veículo de
um equilíbrio vibracional, de uma transfusão de energias positivas, através de um passe que a espiritualidade vai oferecer através de mim, através de nós, dos passistas. Então é equilíbrio do ambiente. É tentar mudar a vibração dos ambientes. Então, talvez seja muito importante para a gente, enquanto espíritas, enquanto pessoas que pensem nisso, que reflitam sobre a nossa melhora constante, o nosso movimento constante, que é importante que a gente chegue no lugar e consiga, como se fosse um passe, mudar a vibração do lugar. Como é que eu posso fazer isso? Não sei, cada um tem seu jeito. Eu chego num lugar, o clima está pesado demais, muitas vezes eu não aguento e saio, né? A maioria das vezes. Tenta mudar. Ô, meu amigo, como é que tá? Dá um abraço. E aí, de repente, quebra aquele mau humor. Ou então fala, aí, como é que tá a sua vida? Como é que tá lá no trabalho? Vai me contando. E aí a pessoa vem, lá tá tudo muito ruim, eu não aguento mais. Né? Então, chega ali e tenta mudar a situação. Né? Uma vez eu cheguei, até na FEAC mesmo, falando, estava cansada, tinha saído do trabalho. Aí alguém chegou, vem André, tudo bem? Como é que tá lá no trabalho? Fala minha, né? Eu repeti a minha fala. Não estou aguentando. Aí passou uma amiga, que trabalha muito com aquelas questões da programação neurolinguística, né? André, fala que não está aguentando não, porque a gente não aguenta é peso. Né? Fardo. Então você está no seu trabalho como se fosse um fardo. Então você não está aguentando um fardo. Seu trabalho não é um fardo. É benéfico para você. Tá, desculpa. Então tá. Algumas pessoas a gente pode até chamar atenção, entendeu? Se a gente tem intimidade, a gente chama. Mas depois que ela saiu, eu falei, gente, mas é mesmo, estava um fardo. E aí o que me fez refletir, aquele fardo, meu trabalho eu estava carregando como se fosse um trem de 50 quilos, assim, para lá e para cá. Na época, né? E aí, lógico, a gente vai procurar coisas para mexer com isso. Então, observando esses vícios, né, que possam estar à minha volta, que a gente possa, né, atuar como se fossem passistas mesmo, né, da casa que a gente frequenta. Chegando ali oferecendo um outro assunto bom, conta uma coisa positiva, conta um negócio legal que você viu, convide aquela pessoa para comer um bolo na sua casa, tentar mudar o ambiente. Né? Só finalizando a crônica, Humberto de Campos termina assim. Foram 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso por 4 lustros mais belos da sua passagem no mundo. 4 lustros, lustros é um conjunto de 5 anos, então, por 20 anos mais belos. Ele está se referindo aos 20 anos que o Bellarmino foi espírita, né? Conheceu a doutrina espírita. Então, por 4 lustros mais belos da sua passagem no mundo. Porque iluminados pelo clarão do Evangelho redivivo. Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência. Né? Isso o Bellarmino finalizando, Humberto de Campos finalizando. Cumpro-lhe o desejo de tomar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios, que previnem enfermidades. O que ele está dizendo? É tão importante falar isso como se tomar medidas de higiene para prevenir doenças. Né? Embora estejamos certos de que muita gente julgará esse balanço do Bellarmino Bicas por mera invencionice de espírito loroteiro. Então, ele mesmo chega à conclusão que acha importante isso, pensar nisso, mas que ele mesmo chega à conclusão de que muita gente vai achar que é invencionice, que é um espírito loroteiro. Né? Estatísticas lidas ao pé da letra, quantidades talvez sendo reais, não condizem com os números de hoje.
né? Mas que isso possa, né, através até de algo que chega a ser engraçado, né, essa relação, essa postura rígida do Bellarmino de fazer essa relação de coisas. Mas independente disso tudo, né, que esse texto possa contribuir com a gente, né, no sentido da gente observar as próprias posturas, observar os próprios vícios, né, o vício da maledicência, o vício da reclamação excessiva, e às vezes tão desnecessário, né? E o que a gente traz para a gente quando a gente traz esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, esse tipo de pensamento? A gente traz a companhia de amigos que gostam disso. E como a gente vai conseguir sair desse lugar? Se a gente já está até mais acompanhado, depende da gente. Depende da gente fazer essa mudança, esse olhar para si mesmo. Depende da gente o início dessa reforma íntima. E pode começar com essas pequenas coisas. Fazer uma reforma íntima, ela tem que começar de algum lugar. Ela vai terminar num lugar imenso, desejamos, né, com muita mudança, e a gente sair dessa encarnação muito melhor do que nós entramos. É o desejo de todos nós. Então, que a gente possa começar nesses pequenos atos. Que é na hora de dar vontade, eu falei, nossa, hoje o dia foi bom, aprendi tanta coisa, né? Que os nossos desafios possam ser vistos como justamente oportunidade de aprendizado. Né? Queria que vocês lembrassem desse nosso amigo. Bellarmino Bicas não é um nome difícil de esquecer. Né? Então, não é um nome fácil de esquecer. Então, a gente pode lembrar dele. E lembrar dessa estatística e desse convite à nossa própria postura, ao nosso próprio humor. Para que a gente possa se manter um pouco mais equilibrado. Diminuir um pouco essa nossa quantidade, né, dessa coleção de vícios que muitas vezes a gente pode ter, mas que se forem pequenos, ótimo, que a gente acabe por polir um pouco mais, né, produzir um pouco mais de virtudes. E como o Livro dos Espíritos nos colocou, o simples fato de eu ceder ao vício já é uma grande virtude. Que nós possamos refletir sobre isso e que Jesus nos acompanhe nessas nossas reflexões.